São Paulo, Brasil. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresenta doutora Irvênia Prada. Bom dia, doutora Irvênia Prada. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Espero que tenham passado uma boa semana e que estejam aí dispostos, né, ao trabalho meritório, ao esforço no bem, agora para os próximos dias. Vamos lá, Luiz, então, doutora como é que Irvênia? passou aí essa semana? Em família, todos unidos. Esse final de semana, domingo, ninguém trabalhou, graças a Deus, e ficamos unidos em família, né? Doutora Irvênia, hoje a sua internet está fraquinha hoje. Fraquinha, eu estou vendo mesmo que está Nós vamos interrompendo tentar aqui. ver se a gente vai até o final, porque está fraquinho. E nós estamos pelo Skype, ouvintes queridos, estamos pelo Skype. Certo, doutora Irvênia? Certo. Então, Luiz, eu estou assim hoje dando um tempo, né? Porque esse final de semana trabalhei muito, né? No sábado eu tive aquele programa da TV, junto à AME São Paulo, entrevistei o secretário-geral da Federação Espírita Brasileira, lá de Brasília, e ele também é secretário-geral do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Nossa, foi um programa muito bonito. E ontem eu coordenei o programa, um evento presencial na Federação Espírita do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, lá na Rua Maria Paula. E foi muito bonito o evento, e tinha muita gente, também foi transmitido, mas eu fiquei muito cansada. Também, né, Luiz? Pudera. As coisas são assim, né? Assim, né? Não tem como, né? É verdade, não tem como. Bom, então eu fiquei, do programa passado, eu comentei a respeito de vários atributos da alma dos animais, né? E eu fiquei devendo uma última coisa, que era um comentário sobre o papel do cérebro dos animais como órgão de manifestação da mente dos animais, né? Porque as pessoas vão dizer, nossa, mas os animais têm mente? Tem. Então, eu parei no livro No Mundo Maior, de André Luiz, em que o mentor Calderaro, ele, nos capítulos 3 e 4, ele fala sobre a nossa casa mental, que tem 3 andares, e a constituição triuna do cérebro. Cada bloco do cérebro correspondendo a um andar da casa mental. E ele diz assim, olha, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, durante todos os anos em que eu trabalhei como docente na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, e eu era docente em anatomia, particularmente em neuroanatomia, né? Que é a parte da anatomia que estuda o sistema nervoso, central e periférico. O tempo todo que eu lecionei essa disciplina, depois até eu escrevi um livro sobre esse assunto, né? Eu trabalhei com esse enunciado de Calderaro. Por quê? Primeiro, antes de começar a trabalhar no assunto dos animais, eu fui à Faculdade de Medicina, fiz um estágio de 3 meses estudando o cérebro humano, do ponto de vista macroscópico e mesoscópico. Quer dizer, não microscópico, mas mesoscópico é um nível intermediário entre o macro e o micro, que estuda, ainda em lâminas, tudo, a constituição de algumas estruturas do cérebro, né? Bem, quando eu fui para a veterinária estudar o cérebro dos animais, eu acabei percebendo uma coisa, que as diferenças de organização, de estrutura do cérebro em todas as espécies que têm cérebro, inclusive a espécie humana, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que isso quer dizer?
que o modelo arquitetônico é o mesmo para todas as espécies que têm cérebro, inclusive a espécie humana. As diferenças são de quantidade de neurônios. Então, usando um recurso bem simples, sabe aquele brinquedinho que a gente compra para as crianças, que é educativo, de tijolinhos? Você lembra, Luiz? Lembro. Então, vamos imaginar que cada tijolinho daquele seja um neurônio, que é a célula específica do sistema nervoso. Então, se você pegar uns poucos tijolinhos, você compõe uma casinha pequena. Se você pegar mais tijolinhos, você já faz uma casa maior. E se você pegar muitos tijolinhos, você faz um verdadeiro castelo, tá certo? Então, é assim, todas as espécies que têm cérebro, desde as mais primitivas, vamos pegar peixe, os répteis, as aves, os mamíferos, os primatas não humanos. Então, o modelo de organização do cérebro é o mesmo. O que varia é a quantidade de neurônios. Por isso que eu digo, as diferenças são de natureza quantitativa de quantidade e não qualitativa, porque o modelo arquitetônico é exatamente o mesmo. Disso a gente pode concluir que o nosso cérebro humano, ele é herdeiro da trajetória evolutiva do cérebro dos animais. Então, isso é uma coisa muito bonita, né? Eu acabei confirmando isso que Calderaro fala na obra espírita, vou repetir. É o livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulos 3 e 4. A primeira edição desse livro é de 1947, e Calderaro já dizia, então, que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Bom, então, na academia, na universidade, pelos trabalhos que eu fiz, pelos estudos que eu fiz, eu acabei confirmando o que Calderaro diz, né? Até num livro que eu escrevi lá na faculdade, pela faculdade, para os alunos, que se chama Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária com Correlações Clínicas. O capítulo 14 desse livro, ele se chama Bases Neuroanatômicas da Interação Cérebro-Mente. É claro que em obra acadêmica, eu não vou falar de obra espírita, né, de Calderaro, de André Luiz, não é isso. Mas quem é espírita e vai ler esse meu capítulo, com certeza vai sacar, vai desconfiar. Ah, Irvênia leu Calderaro, porque tem tudo a ver o que eu escrevi aqui nesse capítulo 14 do meu livro com o que diz Calderaro no Mundo Maior, né? Porque nesse capítulo 14, que se chama Neuroanatomia da Interação Cérebro-Mente, eu falo, então, eu mostro, do ponto de vista da ciência, como o cérebro das diferentes espécies tem a mesma arquitetura e as diferenças são de natureza quantitativa, de quantidade de neurônios. Agora, uma dificuldade que eu tive na faculdade há muitos anos, isso pegando década de 80, mais ou menos, era assim, nem todos os meus colegas admitiam que os animais tinham mente. Inclusive, um dia que eu estava discutindo uma regulamentação do uso de animais em ensino e pesquisa, eu com a minha comissão, eu era presidente da comissão de ética. Eu fiz, então, uma minuta, uma proposta de regimento, de regulamentação da utilização de animais em ensino e pesquisa, que não tinha essa regulamentação, né? E várias vezes nesse documento eu usei a expressão sofrimento mental dos animais. Aí os meus colegas falaram, Vênia, você exagerou, porque mente é um atributo humano, você não pode falar em mente nos animais. Eu fiquei tão injuriada que eu fui à biblioteca, fiquei lá pesquisando, fiquei lendo e acabei escrevendo um artigo numa revista da faculdade lá de veterinária da USP, que se chamou Os Animais Têm Alma, peguei pesado, né?
Mas logo no começo eu dizia que esse termo alma, ele vem do latim animus, que quer dizer mente, psique, psiquismo e também alma e espírito. Mas que, estando na universidade, esse termo alma, no meu artigo, estava se referindo à mente, ao psiquismo dos animais. E fiz todo um arrazoado lá, fui construindo um raciocínio para mostrar que os animais têm, sim, essa dimensão chamada de mente, né? Porque ainda, meus amigos, existe essa noção residual de que os animais são máquinas, não é? É uma postura cartesiana. René Descartes, lá no século XVII, apesar de ter sido um filósofo extraordinário, em relação aos animais, é atribuída a ele a noção de que os animais não tinham inteligência, não tinham sensibilidade, porque, segundo atribuem a ele, ele teria dito assim: sensibilidade é atributo da alma, e só quem tem alma é o ser humano, os animais não têm alma. Então, com esse negócio dos animais não terem alma, os animais ficaram reduzidos a coisas. Foi a famosa coisificação dos animais. Então é assim, se o ser vivo tem alma, você trata de um jeito. Se não tem alma, então é coisa, e coisa você usa, você abusa e joga fora, não é? Então nós temos até hoje fortes resíduos dessa visão utilitarista dos animais, de que os animais vivem para nos servir, vivem para servir ao ser humano. Então eu digo assim, os dinossauros, por exemplo, viveram séculos aqui, antes do ser humano, nunca viram ser humano, se extinguiram, vieram fazer o que aqui? Se os animais existem para servir ao ser humano. Os animais existem porque existem, né? É claro que agora a gente pode interagir com os animais, tendo os animais perto de nós, né? Dentro da nossa casa, ou ajudando a gente em alguma coisa, mas nós temos que respeitar a vida dos animais, o direito que eles têm à própria vida, e temos que respeitar a sua capacidade de sofrimento físico e mental. Então, foi isso que eu fui aprendendo, né? Bem, até porque, desde de meados da década de 1970, 70, um biólogo chamado Bateson, o que ele fez? Ele trouxe para dentro da ciência outra vez a noção de mente, como sendo a manifestação. A mente é uma manifestação cognitiva do desenrolar da vida. Então, se todo ser vivo tem mente, então o Gregory Bateson, derrubou essa visão cartesiana de René Descartes, de que só a alma humana tem esses atributos, e todos os animais dentro da ciência passaram a ser considerados seres sencientes, que têm mente. Então, o Bateson dizia assim: todo ser vivo, por mais primitivo que seja, ele sabe sobreviver, ele sabe se alimentar, ele sabe se reproduzir, ele sabe fugir de agentes aversivos. O saberzinho de cada um corresponde à sua mente. Olha que coisa extraordinária que fez esse indivíduo, na década de 1970, a trazer para dentro da ciência um conceito de mente que era compatível com os princípios acadêmicos, né? Isso foi na década de 70. Vamos lembrar que Calderaro, na obra Espírita no Mundo Maior, ele já falava em mente nos animais em 1947, né? Portanto, pode pôr aí 40, 50, 60, 70, pode pôr uns 30 anos antes. A literatura espírita é pioneira em muitas informações a respeito dos animais, né? Muitas. Bem, então, esse termo mente, quando Gregory Bateson falou que mente corresponde à manifestação cognitiva da expressão da vida, isso é uma coisa maravilhosa, mas aí a gente cai
numa outra encruzilhada, numa outra enrascada, que é o seguinte: bom, mente, então, é o processo cognitivo de manifestação da vida. Agora, vida, o que é vida? Ô Luiz, se eu perguntar para você o que é vida, você saberia responder? O que é vida? O que é vida? Não, eu não vou responder porque aí eu vou É, falar, né, doutor Ivene? Então eu vou ficar é. na minha aqui. Vida é nascer, é isso que a gente está agora aqui, vida é o que eu sou, o que eu tô agora, não é? Não respondi nada, tudo bem, rolei. É, Ô Luiz, é, eu não quis te pôr em saia justa, não é que eu só quis mostrar para é. os caros ouvintes como é difícil falar o que é a vida. Porque você fala assim, a vida, por exemplo, eu vou contar um caso. Um dia eu ia saindo lá do meu setor de trabalho na veterinária, era um fim de tarde, era umas 6:30 da tarde, estava chovendo, fazendo frio, e eu fui saindo em direção ao estacionamento, pegar o meu carro, quando eu vi uma caixa de papelão ali encostada na parede do prédio, né? Eu falei, eu nem vou olhar para dentro dessa caixa, porque eu já sei o que tem lá dentro, né? O que que era? Aí eu não aguentei, olhei, eram duas gatinhas praticamente recém-nascidas, uma meio cinza e outra pretinha. As duas assim paradas. Eu ainda mexi na caixa, as duas lá. Eu falei, nossa, tá morto, né? Estão mortas. Aí eu peguei a caixa, eu falei, eu vou levar lá dentro, enxugar essas gatas, e esses gatinhos, nem sabia se era macho ou fêmea, vou levar para casa, porque aqui eles na chuva eles vão morrer, né? Bom, no que eu peguei a caixa e comecei a balançar a caixa, as duas se mexeram. Eu falei, ah, estão vivas. Por quê? O movimento é uma característica da vida, né? Quando você vê, né, Luiz, um animal, uma pessoa que está paradão lá, você mexe e fala, ô fulano, ô coisa, eu chamo o cachorro, eu chamo o gato, mexeu, ah, tá vivo, né? Ou tá respirando, tá vivo. Ah. Então, o movimento é uma característica da vida. Agora, você sabe se está vivo, se está morto. Quando existe suspeita de morte, você chama um médico para dar o atestado. Ah, está vivo. Ah, não, está morto. Não está mais respirando, não está batendo o coração, não tem reflexo nervoso. São as três funções vitais, né? A respiração, a função cardíaca e a função nervosa. Ah, não está morto. Agora, você dizer o que é vida, quando você fala o que é, você está buscando a essência, né? Por exemplo, você ganha um presente, ele vem numa caixa embrulhada. Quando você ganha um presente assim, Luiz, a primeira coisa, o que você pergunta? Qual é a primeira pergunta que você faz? Quando eu ganho uma caixa fechada? É, eu vou dar um presente para você, uma caixa fechada, embrulhadinho. Eu O falo, ah, que Luiz, trouxe você, um presente para você. se é presente, você não vai falar, eu vou É, falar. é a primeira pergunta que a gente faz. Que O que é ser? que tem dentro O dessa que tem caixa? aí dentro? Né? É. Agora, quando você faz essa pergunta, o que é, você está perguntando qual é a essência, qual é a natureza, o que é, né? O que é? Aí eu falo para você, ah, Luiz, é um presente, toma cuidado que é uma louça, se você não tiver cuidado com a caixa vai quebrar. Ou então eu falo, não, Luiz, é um bolo. Então, quando você pergunta o que é, você está perguntando sobre a essência, a natureza da coisa. Agora, a vida, quando você pergunta o que é vida, você não sabe. A ciência até hoje não sabe falar o que é a vida, não sabe qual é a sua essência. A ciência sabe dizer como a vida se manifesta. Como? A ciência, a pergunta que ela pode responder é como. Então, por exemplo, eu estou aqui com um copo de água na mão. Se eu soltar esse copo no ar, o que vai acontecer? Ele vai cair lá no chão, vai quebrar e a água vai derramar. A ciência explica. Por que que o copo, quando eu solto no ar, ele não se desloca para cima ou para o lado, ele se desloca para baixo? Porque tem a lei da gravidade, a Terra ela tem um campo gravitacional que atrai os corpos para coisa tal, tal, tal. Agora, a ciência não sabe explicar a essência, o que é.
Tanto que Kardec, no livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, esse livro tem 119 perguntas e respostas. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é essa. Ele pergunta assim, o que é Deus? Olha, Luiz, que interessante. Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Quer dizer, Deus é o quê? É um homem velho, de barba branca, sentado com um cajado na mão? Não, ele perguntou o que é Deus. E os espíritos respondiam, inteligência suprema. Olha a essência, causa primária de todas as coisas, né? Então, quando eu falo isso, que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, eu acabo entrando nesse enrosco porque eu entro no outro enunciado, vou repetir, do Gregory Bates, que mente é a função cognitiva de manifestação da vida. Aí eu falo, sei, agora eu sei o que é mente, mas eu ainda não sei o que é vida. Aí fica uma coisa bem, bem complicada, né? Mas como a gente sabe a maneira como a vida se manifesta, então a gente vai trabalhando com essa dimensão da mente acoplada com a vida, né? Então é assim, todo ser vivo tem mente, tem vida, se tem vida, tem mente. Agora, eu comecei a fazer um raciocínio assim, um raciocínio seguinte, olha, a vida é um fenômeno, digamos, místico e, ao mesmo tempo, orgânico, né? Que se manifesta no ser vivo, na matéria orgânica. Então, é assim, bom, para que a vida e a mente se manifestem, é necessário um campo, porque bem no livro dos médiuns, no item 58, está escrito assim, olha, a matéria não organiza a matéria. Tanto que o espírito, para atuar na matéria, precisa da matéria, que é o pensamento. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, aí eu me lembrei, na época de ginásio, que o professor de ciências, um dia ele chegava na classe e ele fazia uma experiência lá, que a gente ficava assim com o olho arregalado, né, para entender. Então ele chegava, punha uma folha de papel branco em cima da mesa e pegava um pacotinho lá, falava, isso aqui tem limalha de ferro. É assim, aquilo foi desgastando, ficou que nem uma poeirinha, né? Por exemplo, você pega areia cheia de grãozinho. Só que quando você pega o ferro e vai desgastando, forma aqueles pedacinhos bem pequenininhos, aqueles pedacinhos são chamados de limalhas. É igual madeira. Né? Aí ele falou... doutor Oliveira, madeira é igual madeira, você vai pegar, você serra a madeira, fica aquela poeirinha, né? Então, ele pegou as limalhas de ferro e jogou em cima da folha de papel branco. O que aconteceu? As limalhas se esparramaram assim, aleatoriamente, sem forma definida. Aí ele falou, bom, agora eu vou fazer outra coisa. Pegou um objeto pesado assim, era um ímã. Sabe, Luiz, aquele ímã? Sim. O ímã, ele tem um campo magnético. Bom, aí o que ele fez? Pôs outra folha de papel branco em cima do ímã, jogou as limalhas de ferro em cima, o que aconteceu? Aconteceu, né? As limalhas... Se ajuntaram, né? Não se ajuntaram. As limalhas, elas se dispuseram formando uma figura organizada que correspondia às linhas do campo magnético do ímã. Então, é assim, conclusão, toda vez que existe uma organização, uma ordem na matéria, ela é determinada por um campo. Bom, aí, Luiz, olha, eu já sabia o que era a mente, que tem a ver com a vida tem a ver com um campo. Eu não sei nem o que é vida, eu peguei e liguei para um amigo meu, que é espírita e é físico. Aí eu falei, oi, como vai a família? Tudo bem, tudo bem. Você pode falar um pouquinho? Posso. Olha, você
me dizer o que vocês físicos entendem como campo? Sabe o que ele me respondeu, Luiz? Ele falou assim, olha, os físicos não sabem exatamente o que é um campo. Eu falei, não, para que eu quero descer. Porque se eu pergunto para um físico o que é um campo, e ele fala que os físicos não sabem direito o que é um campo, eu falei, está tudo perdido, né? Como é que eu vou entender essa questão? O campo Mas não é uma. ele falou, O campo que eu conheço é uma área, né? Ali não é um local, uma área, né? Não é, doutor Ivênia? Um espaço ali, é um espaço, uma área, um campo, não é? olha, Luiz, aí é que está o problema. O meu, que era antigo, ele falava, aí está o busilis da questão. Você sabe o que é isso, Luiz? O Não. busilis? Eu lembrei do meu professor. O busilis é o X da questão. Ah, Assim, tá. quando você fala, bom, eu tenho uma questão aqui, mas o nó, o X, o meu professor falava, é o busilis, é o X da questão. O X da questão é o seguinte, aí esse meu amigo disse assim, olha, o que a gente sabe é a gente admite a existência de um campo pelos seus efeitos. Porque, por exemplo, vamos voltar ao caso do copo de água que eu tirei da mesa aqui e soltei no ar. O que acontece com esse copo? Ele vai cair. Ele não se desloca nem para cima, nem do lado. Por que ele não se desloca para cima nem para o lado, ele vai para baixo? Por quê? Porque a Terra ela tem um campo gravitacional que atrai os objetos para ela. Bom, então ele falou assim, olha, Irvine, é o seguinte, a gente admite que existam esses campos pelos seus efeitos. Agora, o campo, Luiz, do que você falou, só tem uma correção. O campo não é um espaço, não é um lugar, não ocupa lugar no espaço. O campo é uma qualidade de algum objeto, de alguma coisa que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, a Terra, o nosso planeta, é uma coisa que ocupa um lugar no espaço. E a Terra tem uma característica, uma qualidade, uma faculdade, que é o campo gravitacional. Aquele ímã onde o meu professor jogou as limalhas, ele tem um campo magnético. Deixa eu ver outro. Tem, por exemplo, a rede elétrica, ela tem um campo elétrico. Então, é assim, existem campos de várias naturezas. Tem campo magnético, tem campo elétrico, tem campo gravitacional. Agora, eu estou pensando, no caso do ser humano, no caso dos seres vivos, de um modo geral, o ser vivo deve ter um campo vital, sabe? Deve ter. Bom, a gente não sabe que campo é esse, né? Talvez seja a própria mente, mas que tudo, a organização do ser vivo, a organização de tudo que se organiza tem um campo. Agora, Luiz, eu ainda vou mais atrás. Esse campo, eu acho que ele é a emanação dessa fonte que é o espírito. Espírito do ser humano, espiritinho dos animais, que é chamado de princípio inteligente, né? Então, na minha concepção de espírita, de espiritualista, eu acho assim, que a fonte de tudo é o espírito. O espírito, de alguma forma, emana dele esse campo, essa propriedade, que está em algum corpo que ocupa um lugar no espaço, e a ordem, a organização vai se fazer através da emanação desse campo. Olha que coisa bonita que é isso, Luiz. É mesmo. Não é? Oh. É bem complicadinho, né? Agora, isso, meus amigos ouvintes, implica, tudo isso que a gente está falando aqui, essa reflexão, implica em duas posturas dentro mesmo da ciência. Então, é assim, quando eu lecionava a minha matéria lá para os alunos, especialmente para pós-graduação,
Os alunos chegavam de vários lugares do Brasil, até alguns do exterior. Aí eu falava, bom, vamos nos conhecer. Eu sou Irvênia, eu sou médica veterinária, eu trabalho aqui, até dava a minha ficha lá. Então eu falava, vamos ver, quem aqui é do Brasil, quem é do Norte, quem é do Sul, para a gente se conhecer. Qual o seu nome e tal. Então a gente fazia assim uns 15 minutos de acolhimento da turma, né? Em seguida eu dizia, olha, vamos ver o programa da nossa matéria. Nós vamos estudar o modelo de organização do cérebro, vamos estudar. O último item era assim, era esse assunto do capítulo 14 do meu livro, Bases Neuroanatômicas da Interação Cérebro-Mente. Aí eu dizia, olha, a partir deste capítulo aqui, nós temos que optar ou por uma postura espiritualista, dualista, ou por uma postura materialista. Cada um fique à vontade para escolher a postura que quiser assumir. A minha é dualista. Por quê? Em sendo espiritualista, eu admito que existem duas realidades, duas dimensões. A do corpo físico, que tem o cérebro, e a do espírito, que é outra realidade. E a mente está ligada ao espírito e não ao corpo físico. Agora, dentro da ciência, existe uma corrente de materialistas que admitem o quê? Que não, só existe o corpo físico, que tem o cérebro, e o metabolismo do cérebro é que gera pensamento, consciência, inteligência. Então, eu digo assim, olha, a partir de agora, eu preciso declarar para vocês, meus alunos, a minha postura, porque tudo que eu disser a partir de agora vai ficar contaminado com essa minha postura, tá certo? Muito embora quem for materialista fique com a sua postura também, porque depende da maneira como você interpreta os fatos, né? Bom, então, a partir daí a gente começou a ver essas coisas. Então, eu penso assim, olha, é impressionante como o cérebro, ele tem uma estrutura fantástica. O cérebro tem uma estrutura fantástica, né? Ele é organizado lá com os neurônios, que é a célula especializada. Depois ainda tem uma outra especialização, tem neurônios sensoriais que captam os estímulos do meio exterior e do próprio corpo físico. Tem os neurônios motores que emitem uma resposta, quer para o meio ambiente, quer para o próprio corpo físico. Existem os neurônios intermediários, chamados neurônios de associação, que fazem a trama, que fazem a ligação entre os neurônios sensoriais e os neurônios motores, né? Sabe outra coisa que eu descobri, que é muito interessante? Quando eu vou vendo espécies que têm o cérebro mais complicado, mais desenvolvido, por exemplo, eu vejo o cérebro dos peixes, que é um cerebrinho pequenininho, né? Depois eu vejo das aves, eu vejo de alguns mamíferos. Entre os mamíferos eu vejo dos macacos, do chimpanzé. E depois eu estudo o cérebro humano. E eu vou vendo que aquela quantidade de neurônios que fazem com que os cérebros sejam mais ou menos organizados, mais ou menos complexos. Sabe qual é a maior quantidade de neurônios, Luiz, entre os sensoriais, os motores e os intermediários? A maior quantidade é de neurônio intermediário. É de neurônio intermediário. Ou seja, os neurônios de associação que ficam entre os sensoriais e os motores, eles têm uma quantidade muito grande, eles fazem o seguinte, eles têm vários bracinhos, né, que são os ramos dos axônios, que vão se comunicando com os neurônios motores. Então, aquilo forma uma rede, é como se fosse uma rede social. Você manda uma coisa para alguém, alguém manda aquilo para outro para a sua rede social, que manda para outra sua rede social, forma uma coisa de milhares de conexões. Não é assim que funciona? Sim. Não é, Luiz? Então, sim, na rede neuronal ou neural do cérebro é assim também. Então, o que funciona, a grande quantidade de neurônios a mais,
é principalmente em relação aos neurônios de associação. É um dado muito interessante esse. Nossa, muito interessante. Aí, Luiz, eu vou te dizer uma coisa que você vai ficar surpreso. O que você faz aí na sua rádio, e eu estou fazendo aqui, você é o neurônio de associação. Você percebeu? Por quê? Assim? Você está entre a informação que eu estou trazendo para você aqui, você está transmitindo. Ah, tá. Eu sou para a comunidade. Eu sou a rádio, entendeu? Eu sou a segunda pessoa. A primeira, eu sou o segundo a transmitir, o ouvinte é o terceiro a ouvir. Você pode ter certeza que essa sua função como elemento intermediário é muito importante, porque, eu vou repetir, na complexidade do processo evolutivo do cérebro, de todas as espécies que têm cérebro, a diferença de uma espécie para outra é de quantidade de neurônios. E, do ponto de vista funcional, tem 3 tipos de neurônio. O sensorial, que capta a informação, o intermediário ou de associação, que pega a informação e leva para frente, e o neurônio motor. Então, quem fica no meio da informação e onde chega a informação é o neurônio sensorial. Ou seja, a mídia é correspondente ao neurônio intermediário de associação. Então, essa é uma função muito importante, porque nos cérebros, à medida que eles vão se organizando mais, vão ficando maiores, mais complexos, a quantidade de neurônios maior é dos neurônios de associação. É claro que tem maior quantidade de neurônios sensoriais, de neurônios motores, mas significativamente o aumento de número de quantidade é dos neurônios de associação. Por isso que transmitir informação é uma coisa muito importante, porque no cérebro é o que faz o neurônio de associação, é isso. Ele aumenta a rede de transmissão da informação. Que é o que você faz, né, Luiz? Sim, é o que eu faço. Sim. Transmito para o ouvinte ouvir. A gente transmite para os ouvintes, aí com a informação, os ouvintes, então, vão pensar na informação e mudam o seu comportamento, que é atitude motora, porque toda atividade de mudança de comportamento envolve a função motora, né? Envolve. Então, por exemplo, se você... Aí eu transmito a informação, pessoal, vamos ter um bom dia, vamos ser alegres, vamos ser companheiros, a pessoa está emburrada, ela fala, claro, eu quero ser feliz e sorrir. Para você sorrir, você tem que movimentar os músculos da face. Você fala, hoje eu vou encontrar um amigo, vou telefonar para um amigo. Você tem que pegar o telefone e ver o contato do amigo, é uma função motora, né? Então, a mudança de comportamento social envolve necessariamente a função motora, né? Que é executora do que a gente está pensando, do que a gente escolheu fazer. Isso é muito bonito, né? Agora, o pessoal que é de postura materialista, eu acho que isso aí não vai durar muito, viu, Luiz? Porque em 2013, um grande neurocientista lá do Canadá, Dr. Mário Beauregard, ele escreveu um livro chamado O Cérebro Espiritual. Olha, Luiz, que livro! O Cérebro Espiritual. Eu vou falar outra vez o nome dele. Cérebro Espiritual é do Dr. Mário Beauregard, lá do Canadá, da Universidade de Montreal. Bom, o que ele fez? Ele não está se conformando com essa postura materialista. Falar, não, que o metabolismo do cérebro é que gera consciência, pensamento e inteligência. Aí ele entrou em contato com alguns cientistas também americanos, foi para os Estados Unidos e fizeram lá um grande simpósio para discutir o caráter materialista da ciência. Ficaram lá, tem gente de todo lugar, teve religiosos, cientistas,
gente da comunidade, ficaram lá discutindo. Chegaram à conclusão que esse modelo materialista da ciência que ainda existe, ele não responde mais os questionamentos do homem moderno. A ciência materialista, ela não responde mais, ela não é suficiente para responder os questionamentos do homem atual. Então, eles chegaram à conclusão que esse modelo materialista, logo, logo, ele vai ser substituído por um outro modelo que eles estão propondo, que é o modelo de uma ciência pós-materialista. Agora, eu particularmente não gosto muito pelo que elas não são. Por exemplo, quando você fala assim, a linguagem, tem a linguagem verbal do ser humano, está falando, né, com palavras, e tem a linguagem não verbal dos animais. Eu falei, olha, você pode falar que uma coisa é pelo que ela não é. Você concorda comigo, Luiz? Sim. Como é que você vai definir uma coisa pelo que ela não é? Eu vou falar assim, o Luiz hoje está com uma camisa que não é azul. O que isso significa? Não significa nada. Não é azul, eu não sei se é vermelho, amarela, cor de rosa, não é? Não identificou. Então, eu encontrei... Né, doutor? Eu encontrei um autor... não identifico. Eu encontrei um autor que tem exatamente essa postura que eu tenho, de não gostar de você definir uma coisa pelo que não é. É o Dr. Paul MacLean, autor do cérebro, o cérebro trino em evolução. Ele fala isso também, que ele não gosta de definir as coisas pelo... Então, por enquanto, esse modelo que está sendo proposto para a ciência, de modelo de ciência pós-materialista, vai ficar assim. Mas eu espero que nos próximos anos essa postura materialista ela vá se diluindo, né? E entre uma ciência de postura espiritualista, que, aliás, desde o século XX inteiro já foi trabalhado nessa postura, o século XXI que está em vigência também tem gente trabalhando nessa postura, e chega uma hora, ela vai ser a prioritária, né? Por quê? Quando a gente nada a ver com os virar espírita. Até porque, né, Luiz, você filmou várias vezes os meus eventos lá na USP de Medvesp, Medicina Veterinária e Espiritualidade. Eu não sei se você lembra, quando eu começava a palestra, começava a apresentar algum palestrante lá, eu sempre dizia assim, estamos mais uma vez reunidos para o evento do Medvesp, que é Medicina Veterinária e Espiritualidade. Eu já quero dizer que esse termo espiritualidade não tem nenhum vínculo religioso. Você lembra disso, Luiz? Sempre eu falava toda vez. Não tem nenhum vínculo religioso. Por quê? Porque a universidade não é lugar de você discutir aspectos religiosos. Cada indivíduo, ele tem dentro da postura dele, do íntimo dele, ele tem uma postura religiosa, ele pode ter a postura que quiser. Agora, na universidade, você não pode levar a postura religiosa sua lá dentro, né? Você pode declarar, quando envolve alguns assuntos, eu digo, olha, eu sou de postura dualista, lá na faculdade nem cabe dizer eu sou espírita, eu sou dualista. Eu acho que tem o corpo físico e tem uma outra dimensão, que é a mente, que é o psiquismo, né? Porque, digamos assim, a universidade é um espaço laico. O Brasil agora é um país laico. O que significa isso? Que não tem compromisso com nenhuma religião. Antigamente tinha, né? O Brasil era um país católico. A partir da renovação da nossa Constituição, que foi em 87, 88, o Brasil se tornou um país laico. Que está certo, né, Luiz? Porque num país cada um tem que ter a liberdade de ter a religião que quiser, né? Sim.
fica muito imperativo um país ter uma postura oficial, né? Ainda mais o Brasil, que tem uma cultura afro-brasileira, né? Tem tantas correntes religiosas diferentes. Bom, então é isso. Então, a gente passa, dentro da ciência, e dentro desse capítulo aí de que o cérebro é o sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, e entrando no conceito de Bateson, vou repetir, mente é o processo cognitivo de manifestação da vida, a gente entra num campo assim de reflexão, de discussão, em que a gente vai trabalhando, vai organizando vai construindo um raciocínio, não é? Eu acho isso maravilhoso, Luiz. Nem no espiritismo, nem na ciência tem resposta pronta para tudo, não é? A gente tem que ir atrás e fazer reflexões, fazer pesquisas, para a gente ir construindo. Eu gosto muito desse termo. Você vai construindo o raciocínio, né? E é isso que eu trago para vocês aqui. Pode ser que outras pessoas falem, não, Ivene, eu acho diferente. Tudo bem, cada um tem liberdade de fazer a própria construção da sua ideia, dos seus pensamentos, né? É bem por aí. Bom, então, quando a gente fala de cérebro, eu só posso dizer o seguinte, que eu fui estudando o cérebro dos animais lá na veterinária durante muitos anos, e o termo mente eu acabei introduzindo nesse assunto, né? Mas eu fiquei muito contente quando, em 2012, estava acontecendo lá na Inglaterra, no Reino Unido, um simpósio sobre consciência dos animais humanos e não humanos. Ô Luiz, você acha esquisito quando eu falo animais humanos? Humanos e humanos não... animais? Nós somos animais humanos. Animais humanos e animais não humanos. Você acha esquisito quando eu falo isso, animais humanos? Animais é meio esquisito. Você acha esquisito? É. É meio esquisito, mas é verdade, porque nós somos animais. Então, eu estava Às falando... vezes a pessoa fala, o reino animal e o reino hominal. Não existe em classificação nenhuma reino hominal. Eu acompanhei as apostilas dos meus netos que fizeram vestibular agora há pouco, e tem lá também, entrei na internet, pesquisei. Tem uma classificação hoje dos seres vivos muito diferente da época que eu estudei, né? Hoje em dia tem o coisa das bactérias, tem os sanitários, os fungos também estão numa classificação diferente. E não tem, o ser humano continua nessa classificação da biologia no reino animalia, no reino animal, né? Então, por isso que a gente fala os seres humanos e os outros animais, porque nós também somos animais, né? Porque o ser humano não tem achar que, não, animal é uma coisa, nós somos outra coisa. Não é outra coisa. Na essência orgânica, nós somos a mesma coisa. Por isso é que se usam animais em pesquisa, não é, Luiz? Justamente. Por exemplo, quando foi estudado o transplante de coração, em que ser vocês acham que os médicos treinaram, fizeram experiências? Em quem? Nos animais. Não vai fazer uma nos planta. Animais, nos cachorros. Nos cachorros, nos macacos, para depois fazer o ser humano. Por quê? Porque nós temos a mesma essência, o coração do macaco, o coração do cachorro, é igualzinho o nosso. Muda um pouco a forma, mas o modelo é o mesmo. O rim é a mesma coisa, o pulmão é a mesma coisa, a pele é a mesma coisa, o olho tipo mamífero é igual em todos os mamíferos, né? Então, nós somos... Bem, mas eu estava dizendo assim, que estava acontecendo esse simpósio lá no Reino Unido, centenas de neurocientistas lá, liderados por um médico americano, Dr. Philip Lowe. 26 desses neurocientistas assinaram um documento que foi feito lá dizendo assim, não
podemos mais fazer de conta que não sabíamos. E eu pergunto, não sabíamos o quê? Não sabíamos que mamíferos, aves, répteis e até invertebrados como os polvos têm consciência. E eles justificam. As mesmas estruturas que no cérebro humano são ativadas para a manifestação de atos de consciência também existem nesses animais. Como não existem órgãos e estruturas sem função, o que estariam fazendo essas estruturas nos cérebros desses animais? Isso é altamente sugestivo de que eles tenham, sim, consciência. Olha que beleza, né? Agora, então, é chamado Manifesto de Cambridge, que fala que os animais também têm consciência, né? Cada um no seu limite, né? Cada um no seu nível, mas tem. Então, esse estudo do cérebro é muito bonito, Luiz. Eu sou apaixonada por esse trabalho. Tanto que eu escrevi outro livro, que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, com visão acadêmica e espírita, com 2 amigos meus, o Dr. Sérgio Lopes, lá do Rio Grande do Sul, e o Dr. Décio Iandoli Júnior, paulista, mas que agora mora em Campo Grande, é professor lá na universidade. Ô, Luiz, estou vendo aqui que o nosso programa está acabando. Deixa eu ver aqui, eu estou olhando, deixa eu ver se dá para me olhar aqui. Estou vendo aqui que aqui não dá para ver, eu teria que entrar que o ouvinte, né? O ouvinte está mandando abraço aí para a senhora, doutora Ivênia, Itanhaém, Guarulhos. Muito obrigada, para vocês também, viu? A região aí está mandando um abraço. Obrigada, pessoal. E também abraços, doutora Ivênia, para aqueles que entraram no YouTube, né? Visualizaram, entraram lá, né? Quase 200 pessoas. Um abraço, obrigado aí, né? Que coisa boa. Muito obrigada, viu, pessoal? Quando vocês entrarem, deixa o nome para a gente divulgar aqui, né, doutor Ivênia? Deixa o nome. Eu gosto de falar. A primeira coisa que eu pergunto sempre, quando eu vou ser atendida no serviço público, em algum lugar que eu vou, por uma pessoa, eu falo, com licença, como é o seu nome? Fulano, então bom dia, boa tarde e tal. Eu gosto de falar, de me referir ao nome das pessoas. Né? Deixa aí o seu nome, né? Vai deixando, vai entrar. Mas agradeço muito a todos, viu? Sou muito grata mesmo. Tá certo, doutor Ivênia. Já chegou a hora do almoço? A senhora já fez o almoço? Não, daqui a pouco eu vou lá, vou ver mais alguma coisa ainda. Tem evento na semana? Evento na semana, na sexta-feira eu tenho uma palestra lá no Centro Espírita, construído pelo meu avô, na minha cidade, mas é online, né? Certo. Então, é esse que eu tenho agora, essa semana. E essa semana, Luiz, eu preciso acabar os preparativos, até vou comunicar para os ouvintes, que no dia 2 e 3 de setembro eu estarei em Brasília, coordenando um evento lá dentro da Federação Espírita Brasileira. É um evento do Nuvete Brasil. E como nós temos uns 10 Nuvetes já, inclusive em Portugal, esse é um evento de que participam os 10 Nuvetes. Então, nós vamos lá, eu já estou com 10 pessoas que vão viajar comigo, de vários Nuvetes, e a gente vai fazer esse evento lá na Federação Espírita Brasileira. Tem um evento à tarde, das 4 às 5 da tarde, e um período maior à noite, das 6h30 às 8h30 da noite, viu? Então, repito, dia 2 de setembro, a Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília. Precisava ter um câmera para ir, né, doutor Ivênia? Um câmera, um operador. Um câmera assim que eu já conheço, né? Uma pessoa. Tá bom. Um câmera, um operador de áudio para gravar, para pôr. Eu vou ver se eu pego a indicação de algum, né, Luiz? É isso aí. Ai, Deus do céu. Muito obrigado. A senhora passa para mim, então, os eventos essa semana aí, né? Hoje tá bom, passo sim. Eles vão aparecendo, né, doutor Ivênia? Vão. Estou chamando. Semana que vem eu tenho um evento com o pessoal lá de Aparecida de Goiânia.
Aí quem me convidou, eu falei, olha, dá licença, Aparecida de Goiânia é uma outra cidade? É uma cidade perto de Goiânia que se chama Aparecida de Goiânia, lá do estado de Goiás, né? É no dia 31 de agosto, às 20 horas. Quinta-feira. Da semana que vem. Tá bom, então. É online, doutor? É online. Depois, quando tiver o cartaz, eu mando para É você. quinta-feira. Um abraço, doutor Oliveira. Até Obrigada. segunda. Um abraço para você, para os ouvintes, e muito obrigada pela audiência, pessoal. Boa semana. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.